Hoje eu venho falar de uma visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Minas Gerais. Mais uma vez, Lula transforma uma visita em um palanque político e recheado de mentiras, o que é pior. Eu fico imaginando onde está o Supremo Tribunal Eleitoral, o STE, ou o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, onde está o Tribunal Eleitoral de Minas, que não viu que Lula fez campanha para governo do Estado, para Rodrigo Pacheco, campanha antecipada num evento oficial, o que não é permitido. Será que foi visto isso? Não? Foi observado? Ou a diligência dos tribunais eleitorais é dirigida para alguns políticos seletivamente? Lula ontem falou mais uma vez, mais uma das suas proverbiais mentiras. Ele disse que fechou o acordo de Mariana. Vamos ser honestos, porque se você pesquisar no Google, você descobre que Lula mentiu. O acordo de Mariana começa em 2016, porque em 2015, no rompimento da barragem do Fundão, a então presidente Dilma e aquele senhor que foi o pior governador de Minas Gerais, aquele que, se a gente fala o nome, a gente tem 20 anos de azar, sobrevoaram Mariana, não ligaram por os atingidos e foram para um acordo, para uma conversa na diretoria da Samarco, passando por cima dos interesses do povo, como é comum a Dilma, como era comum àquele governador que a gente não gosta de falar o nome. Aí fizeram um primeiro acordo próximo de 20 bilhões de reais. Um absurdo, sem participação de ninguém, um acordo de portas fechadas, favorecendo interesses. Aí passaram para o segundo acordo, porque ficaram envergonhados, 40 bilhões, e foi andando, e o crime cometido pela Samarco e Mariana foi sendo passado para trás, por cima. Aí, num determinado momento, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o governo de Minas Gerais, o governo do Espírito Santo, a Advocacia Geral da União, começaram a se reunir para desenhar um acordo. Um acordo que, quando Lula chegou à presidência da República, já estava praticamente desenhado. Lula só fez assiná-lo. Dizer que ele é quem fez o acordo, dizer que o acordo começa com ele, que eles tiram o acordo do zero, isso é desonestidade, Lula. Sabe, usar Minas Gerais como palanque, mais uma vez, um palanque despropositado, porque vem a Minas Gerais e não anuncia nada. Fez uma comparação com o ex-presidente Bolsonaro, olha que absurdo. Ninguém está falando do governo mais de Bolsonaro, estamos falando do governo de Lula, do seu governo. E faz uma comparação dizendo que Bolsonaro não ligou para Minas, do mesmo jeito que você não liga, Lula. Porque o que você fez até hoje para Minas? Fala de um número de casas construídas pelo Minha Casa Minha Vida que será impossível atingir. Nós vamos ter que ficar ouvindo mentira o tempo inteiro, mentira com cara oficial? Olha, Minas precisa de respeito. Minas precisa de ouvir verdades. Minas precisa de um governo federal que olhe para as necessidades do segundo colégio eleitoral do país. Já que não quer pensar em Minas como um estado, pensa no número de votos que representa Minas Gerais. É impossível conviver com tanta mentira. E eu sei que agora, ao final da minha coluna, muitos estarão dizendo que eu sou um bolsonarista, por isso falo de Lula. Não me agradava o ex-presidente, não me agrada o atual presidente, eu não gosto de populistas. Mas, particularmente, eu não gosto de mentirosos. E Lula gosta de mentir. Usar Minas Gerais, mais uma vez, como palanque eleitoral para contar mentiras sobre o acordo de Mariana, querendo levar vantagem sobre a tragédia que matou pessoas e dizimou o meio ambiente. Essa é a verdade, essa é a questão central que quer se referir Luiz Inácio? Ora, presidente, me desculpe, não dá para ficar quieto, não dá para ficar indignado diante de tão vis afirmações. Afirmações feitas de maneira despropositada e em parceria com a mentira. Aliás, presidente Lula, me desculpe a sinceridade, mas a mentira é a sua mais antiga parceira.